dor na relação sexual é normal? Reposição era um tabu, dor era normal depois de 50 anos, não tá tudo bem ter dor na relação, ter dor na articulação, ter pele seca. Então, dor na relação é igual. Ninguém quer falar sobre isso. E quando ainda tem um lugar de muita desinformação, um lugar de muitos tabus realmente, de muito mito, crença popular. Então, com ciência mesmo, com embasamento, poucos profissionais realmente vão falar sobre isso. E entender que região é essa, né? Onde que é essa dor. Então, tudo isso faz parte. E às vezes pode ser que seja só um exercício de respiração que a gente vai passar para ela naquela semana para ela fazer. E a gente da físio ainda, a gente troca esses exercícios semanalmente. Então, nessa semana, você vai fazer esse trabalho aqui de respiração. Vamos tentar relaxar através da respiração. Na semana seguinte, a gente pode trabalhar a respiração mais uma vibração. É muito tabu, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente tem isso de crescer sem a gente olhar para o nosso corpo, sem a gente tocar no nosso corpo, sem a gente ser incentivada a entender melhor o que é, né? O que é normal e o que não é. Eu falo, todo dia a gente olha no espelho. A gente sabe quando tem uma coisa estranha no nosso rosto. Ai, hoje tem uma espinha nova. Ai, hoje esse pelinho aqui não tá legal. Mas e a nossa parte íntima? A gente precisa olhar. Falta muito isso, principalmente dos profissionais da área da saúde, ter mais consciência sobre isso, né? Porque é o que você falou. Se o médico vai falar isso pra mim, eu vou acreditar em quem? No médico ou na colega que falou que não é normal? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no podcast com o tema dor na relação sexual. É normal? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, eu estou com a Letícia Leiko, ela que é especialista em saúde da mulher pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também especialista em fisiologia e prescrição de exercícios. Também estou aqui com a Adriela Araújo, ela que é especialista em saúde da mulher pela Universidade Federal de São Paulo, e também estou aqui hoje no podcast com a doutora Ana Karenina Silva, ela também que é ginecologista, especialista em urologia. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast hoje, né? Por a gente fazer essa roda, esse bate-papo sobre esse assunto, né? Aí, dor na relação sexual é normal, não é? O que está por trás de tudo isso, né? O que o corpo aí tenta dizer. Para a gente iniciar, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho, né? Do trabalho de vocês. A gente vai começar, né? Com a Lê aí se apresentando. Olá, então, bom, eu sou a Letícia, sou fisioterapeuta pélvica, né? Trabalho na área aí já há alguns 6, 7 anos na área de pélvica, né? Me formei em 2013 em fisioterapia. Gosto muito dessa área, principalmente do tema que a gente vai falar hoje. Hoje eu trabalho em um hospital e atendo pacientes particulares também, bastante paciente aí com essa disfunção que a gente vai tratar hoje. Você sempre quis trabalhar aí nessa área, né, da saúde da mulher? Sim, eu gosto muito. Na verdade, desde a faculdade eu já fiz meu TCC lá, né, o trabalho final do curso na área de disfunção sexual feminina. Então tem tudo a ver, assim, sempre gostei muito de cuidar dessa parte. Sim. Adriela, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Eu sou a Adriela, sou fisioterapeuta pélvica também, né, assim como a Letícia. Tô formada na área também, já tenho 7 anos que eu atendo, né, na área da saúde da mulher. Eu me formei no regime de residência multiprofissional, né, então, desde o início da minha formação já atendendo no hospital, então, tanto nos ambulatórios de sexualidade, esses ambulatórios de disfunções pélvicas e também na parte hospitalar, né.
né? Então, assim que eu me formei, eu fui para a área hospitalar, então atendendo pré e pós de cirurgias ginecológicas. Hoje em dia, os meus atendimentos, eles são mais voltados para o ambulatório, né? Então, eu atendo, faço tanto preparação para parto, pós-parto, e essas disfunções pélvicas, como a dor na relação sexual. Legal. Doutora, se apresente aí pro pessoal de Oi, casa. meninas, estou muitíssimo bem acompanhada hoje, né? Duas queridas aqui realmente da mesma área que eu. Meu nome é Ana, sou ginecologista e obstetra. A minha área hoje é mais em uma sub-área da ginecologia, que chama de uroginecologia. E essa parte que trata também das disfunções de assoalho pélvico, também trata da parte de incontinências urinárias, de prolapsos pélvicos. Então, como falei, estou muito bem acompanhada aqui. Acho que a gente vai ter uma ótima conversa. Doutora, você sempre quis também trabalhar aí nessa área da saúde da mulher, ser médica? Então, quando eu entrei lá em 2010 na faculdade, eu queria ortopedia, na verdade. Mas aí eu me deparei com. A gente fez um trote solidário e eu cheguei no trote, era lá na APAE. E muitas mulheres relataram violência obstétrica, né? Aqueles cortes enormes, né? Aquele momento de. Ah, você vai matar seu filho. E eu falei, pô, aqui eu posso fazer a diferença. E no final das contas, a obstetrícia hoje não é nem mais tanto o meu foco. É realmente a parte de reabilitação e tratamento do assoalho pélvico, né? Então, aqui nós somos todos time assoalho. Legal. Olê, quais são, assim, hoje as causas aí, né, da dor na relação sexual? A gente tem causas, desde causas simples como causas mais complexas, né? Então, as mulheres que vêm hoje com essa queixa de dor na relação, às vezes pode ser por uma simples tensão da musculatura ali do assoalho pélvico dessa região. Como a gente tem uma tensão, por exemplo, no ombro, no corpo, assim, que fica aquela musculatura tensa, as mulheres também podem ter essa tensão na musculatura do assoalho pélvico. E isso é mais simples de resolver. Agora, temos umas causas mais complexas, por exemplo, pós-cirúrgico, uma mulher que passou por uma cirurgia, um tratamento da parte oncológica, então uma radioterapia, uma braquiterapia, que tem muita dor ali, estreitamento do canal, encurtamento do canal, né, vaginal. Então, tudo isso pode ser causa. E também causas mais, assim, complicadas, mais difíceis para a mulher, que é de violência sexual, abuso sexual. Então, causa um trauma aí que gera essa dor na relação. E também, né, uma causa que às vezes é muito difícil de descobrir, que é a endometriose, que a gente fala bastante hoje, mas tem muito a ser estudado ainda, e muitas mulheres têm endometriose, às vezes não sabem, e por isso tem essa dor na relação. Então, precisa ser muito bem investigado para entender a causa e a gente chegar aí no tratamento. O Adri, posso chamar de Adri, né? Pode. Como que é, né, esse processo aí? A mulher, ela começa a sentir dor, ela já pode procurar aí uma fisioterapeuta pélvica, né, para ajudar nesse processo. Como que é ali o processo? É uma avaliação? Da avaliação já sai aí com um protocolo, né, de tratamento? Como que funciona? Sim, acho que é importante a gente destacar que essa mulher, ela pode chegar, às vezes, com encaminhamento da ginecologia, Uhum. ou ela pode vir direto para fisioterapia. Às vezes nem precisa de um encaminhamento, né, para chegar à fisioterapia. Quando ela chega pra gente, a gente vai fazer essa avaliação inicial com essa mulher, né, e como a Letícia trouxe, a gente tem N causas aí que podem levar essa mulher a ter essa dor na relação sexual. Então, em um primeiro momento, a gente vai colher a história de dor dessa mulher. Então, é uma história de dor relacionada a trauma, é uma história de dor relacionada, às vezes, à própria religião, né? A gente acaba tendo bastante isso também relacionado. Então, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai conversar com essa mulher, né? Então, às vezes, é algo muito íntimo, né? É algo que, às vezes, traz muito trauma para essa mulher. A gente costuma falar que essa mulher, ela entra num ciclo de dor, né? Então, antes dela sentir a dor, ela já tem o medo da dor, né? Então, o medo de sentir essa dor. Então, quando ela chega no consultório, às vezes ela chega um pouco travada, ela não sabe como é que vai ser ali essa avaliação. Então, primeiro a gente senta, conversa, colhe essa história, a gente faz um acolhimento mesmo dessa mulher, né? Pra gente tentar fazer com que ela se sinta o mais à vontade possível nessa consulta que a gente tá tendo ali. Essa consulta, ela vai abranger a coleta, né, da história dessa mulher, e também envolve uma avaliação física, né, um toque, do canal vaginal.
É necessário fazer? Não em um primeiro momento, tá? Então, não quer dizer que nossa primeira vez que ela chega nessa avaliação, a gente vai falar, vamos lá, vamos pra maca, vamos ver o que tá acontecendo com você. Sim. Não, não é assim, tá? Então, a gente faz o acolhimento dessa mulher, a gente entende como que ela tá. Se ela se sentir à vontade, se ela permitir, a gente faz essa avaliação física, mas ela não é obrigatória nesse primeiro momento, né? E quando a gente fala, né, nessa avaliação dessa região do assoalho pélvico, nós, né, da área da fisioterapia, a gente tem outras formas de avaliar também, sem ser através do toque vaginal. Então, não é toda mulher que chega que a gente consegue fazer o toque, porque às vezes ela tem realmente uma tensão nessa região tão grande que nem que a gente queira, a gente consegue tocar. Então, a gente consegue fazer a avaliação dessa musculatura, às vezes só de olhar mesmo a região. Então, a gente consegue ver como é que tá esse tônus, se essa mulher a gente consegue ver se tem algum tipo de relaxamento ou não, a gente consegue testar sensibilidade, a gente consegue fazer várias coisas antes da gente partir para esse toque. Então, quando ela chega pra gente no consultório, eu acho que ela pode esperar, assim, muito acolhimento, né? Muita Sim. conversa, e que a gente faz tudo com muita calma. A gente entende que é uma paciente diferente que tá ali no nosso consultório, que precisa de um acolhimento diferente, e acho que todo mundo que trabalha, né, com isso, a gente entende que é assim, que as coisas, que cada paciente tem um tempo, então ela vai sair com um protocolo, ela vai sair com umas orientações dessa consulta, vai. Mas isso é muito individualizado. De cada um. De cada um, dependendo do motivo que ela sente essa dor, há quanto tempo ela sente essa dor, e daí pra frente como que a gente vai tratar isso. Sim. Ô, doutora, e o que precisa, né, tá 100% bem aí pra não ter essa dor aí na relação sexual? Então, né, a gente tem que pensar que a genitália feminina é um órgão, assim, espantoso, que vocês imaginem. Um momento ela tá ali tranquila, nada, e tem a relação e de repente um parto, né? Uma cabeça saindo pelo seu canal vaginal e nem todo mundo tem lacerações. Então, existem vários mecanismos, né? Vários mecanismos fisiológicos que a mulher tem que permite que ela tenha uma relação sem dor. Então, por exemplo, a primeira coisa é a elasticidade do canal. Então, o canal vaginal, ele parece uma sanfoninha. A mucosa, ela faz umas pregas que elas, quando tá no repouso, elas ficam encolhidinhas. E sob estresse, por exemplo, no momento da penetração, essas preguinhas, elas se abrem e se fecham. Então, existe essa elasticidade. O segundo ponto é a mobilidade. Então, o útero, ele se liga, né, na nossa bacia óssea através de ligamentos. E ele tem como se fosse uma folguinha, né? Então, quando a gente tá ali na relação, que o órgão masculino bate no útero, ele cede um pouco e volta. Ele cede e volta. Então, essa mobilidade também é muito importante. A terceira coisa, que acho que as meninas já deram aqui uma introduzida, é o relaxamento da musculatura. Por mais que você tenha boa elasticidade, por mais que você tenha boa mobilidade, se a sua musculatura não tiver um bom relaxamento, vai ter dor, sim. E esse relaxamento, essa contração da musculatura pode acontecer até mesmo antes de ter qualquer tipo de contato físico. E a quarta, e não menos importante, é uma boa lubrificação. Então, se a mulher não tem uma boa lubrificação, se a mulher não tá ali na excitação para ter o ato sexual, isso também pode interferir muito no ato e gerar também dor, gerar transtornos dolorosos. É um tema meio complexo, né? Muito. Porque envolve muitas coisas que às vezes a gente normaliza muitas coisas, né? Principalmente nessa parte, né? Às vezes vai falar com a mãe, com alguém conhecido, mas isso é normal, eu tive, não é, né? A Ou gente então vê. pior, toma um vinho, relaxa, que dá tudo certo. Doutora. Ô, Lê, e como que, né, a fisioterapia pélvica pode ajudar nesse tratamento dessa mulher que está passando por essa questão da dor na relação? Sim, então, como a Adri falou, né, a gente faz toda essa primeira avaliação para entender a abordagem, o que a gente vai tratar de tratamento, usar de tratamento, mas aí a gente tem vários recursos. Primeiro a gente começa com as orientações, explica, faz uma parte educativa mesmo para a mulher entender ali como que funciona o assoalho pélvico dela, o que é o assoalho pélvico dela que a gente está falando aqui, e às vezes muita mulher não tem essa consciência de como é a sua parte íntima, o que é normal e o que não é. A gente faz toda essa parte educativa, depois a gente vai partindo aí para os tratamentos. A gente usa muito o recurso que eu acho que é o principal do fisioterapeuta, que é a mão, então, né, fazer uma massagem que a
a gente chama de massagem perineal, que é para relaxar essa musculatura, como a doutora falou, a gente precisa desse relaxamento. Então, a gente tem essa parte. A gente tem os recursos como dilatadores, vibradores, mas às vezes não é toda mulher que precisa de tudo isso. Às vezes isso aí é o de menos, mas a gente tem também esses recursos e um simples vibrador, às vezes, que a gente tem em casa também pode ser usado como recurso terapêutico, mas aí a gente ensina tudo isso, né, como tratar, ver o que de principal ali ela precisa. E aí sempre com orientação, por isso que é importante, né, às vezes a gente fala Não é aqui, aleatório, né? de repente a pessoa vai lá, então eu vou comprar um agora, procura lá na internet e compra. Mas como que usa? Como que faz, né? Em que situação? Será que é o melhor indicado para você? Então, por isso que é importante essa abordagem profissional, né, da fisioterapia, da ginecologia, para entender ali o que é realmente mais indicado para essa mulher para Sim. tratar. Mas a gente tem bastante recurso ali e tudo é muito bem explicado para que ela entenda por que eu preciso disso. Será que eu preciso disso? Né? Então, para que fique tudo muito claro, para não gerar mais trauma numa mulher que já tem dor, já tem trauma, Já né? tem trauma. Sim. Ô, Adri, aí a gente entra, né, aí no assunto. Existe algo que além ali, né, do consultório que você tá ali explicando para essa paciente, tá ensinando que ela pode estar fazendo os exercícios em casa também? Sim, existem os exercícios que a gente passa para essa mulher fazer em casa. E isso que a Lê falou é muito importante. O que a gente vê no consultório é que às vezes essa mulher já chega com um kit de dilatadores, né? Então, ela, antes de passar, às vezes, com uma médica, de ter uma orientação de um médico, de ter orientação do fisioterapeuta, ela viu lá, joga lá, dor na relação sexual na internet. E aí, o que sai na internet? Dilatadores. Você vai tratar com dilatadores e aí parece que é tudo muito simples. Que você tem uma dor, você não consegue ter penetração. Então, você vai pegar um dilatador e esse dilatador vai dilatar o seu canal e é só introduzir ele lá dentro e acabou. Então, às vezes, essa paciente já chega pra gente com kit, e aí ela já chega às vezes até falando assim, eu comprei o kit, não deu certo, eu tentei, não funcionou. E aí a gente fala, é porque não é assim que usa, né? Então, a gente passa essas orientações pra paciente fazer em casa, mas assim, é exatamente isso que a Letícia trouxe, assim, nem toda mulher vai precisar do dilatador. Então, às vezes tem, né, um grupo de mulheres que a gente vai orientar que realmente ela compre esse kit e a gente vai fazer essa prescrição. Como que vai usar, quanto tempo, qual dilatador, né, você vai começar. Então, qual que é a periodicidade disso, Sim. né? Então, você vai usar todo dia? Você vai usar 1 ou 2 vezes na semana? Como que vai ser isso, né? Então, a gente passa, sim, esses exercícios, a gente passa essas orientações para ela fazer em casa, até porque a fisioterapia, né, ela é indicada 1 vez na semana. Então, essa paciente vai 1 vez na semana por aproximadamente 1 hora com a gente no consultório. Sim. Então, a gente precisa, né, que ela tenha uma certa regularidade com essas orientações e com esses exercícios em casa. A gente depende, né, que ela tenha essa disponibilidade para fazer esse treino em casa. E aí, esse treino pode ser com dilatadores, às vezes esse treino vai ser com a própria vibração, como a Letícia trouxe. Às vezes vai ser só manual. Às vezes ela precisa só, né, ter aquela disponibilidade, que isso a gente trabalha com ela também, de acessar a região e conseguir se tocar. Sim. Entender que região é essa, né? Onde que é essa dor? Então, tudo isso faz parte. E às vezes pode ser que seja só um exercício de respiração que a gente vai passar para ela naquela semana para ela fazer. E a gente da físio ainda, a gente troca às vezes esse exercício semanalmente. Então, nessa semana, você vai fazer esse trabalho aqui de respiração. Vamos tentar relaxar através da respiração. Na semana seguinte, a gente pode trabalhar a respiração mais uma vibração. Ou na outra, a gente vamos tirar a vibração e vamos tentar colocar algum estímulo manual aqui para você. Às vezes, né, quase sempre, né, Letícia, a gente acaba envolvendo o parceiro dessa mulher Sim, também. Então, isso é legal. muito importante. Às vezes, a lição de casa é sentar e conversar com o parceiro, entender como é que tá essa relação. Então, é um trabalho que abrange muita coisa, né, assim, mas sim, sempre tem uma lição de casa que a físio vai deixar Vai ali mandar fazer. para ela fazer. A gente fala, a gente não trabalha sozinha, nós É um somos conjunto, né? é um conjunto, a gente é uma dupla ali, né? Então, a gente é isso aqui perto de tudo que ela pode fazer em casa. Sim. O doutor, existe assim alguma fase da vida dessa mulher que ela sente mais essa questão da dor na relação a, vamos supor, dos 30, 40? Tem essa faixa etária ou depende de cada mulher?
Então, na verdade, depende da causa da dor. Uhum. Então, vou colocar aqui 2 causas que são bem comuns, né. A primeira é o vaginismo, que é essa contração da musculatura, que tem todo esse trabalho que eu acho que a fisioterapia é, assim, padrão ouro no tratamento do vaginismo. Então, não adianta comprar dilatador em casa, mandar deixar, fazer sozinha. Então, tem que realmente ter um acompanhamento de alguém especializado. O vaginismo, ele dá mais em mulheres mais jovens, ali entre 20 e 40 anos. Então, a gente também tem que ver a parte, o que que causou essa contração? Se foi uma primeira experiência ruim, se tem uma questão religiosa envolvida, se foi uma questão realmente de violência que essa mulher passou. Mas o vaginismo são mais mulheres jovens. Mas existe uma outra condição que é muito comum, que chama síndrome urogenital da menopausa. E é uma questão que eu acho que a gente tem que realmente frisar muito bem. Tem muita gente que acredita que conforme a gente vai envelhecendo, não é mais pra ter relação. Não pode mais, tá proibido. Entendeu? Então é normal que fique um pouco ressecado, é normal que tenha dor. Gente, não é normal que tenha dor, tá? A dor nunca é normal. Então, a síndrome urogenital da menopausa é uma condição em que a mulher vai perdendo aquela elasticidade, né, que eu tinha citado, vai perdendo um pouco da lubrificação. É como se as paredes ficassem mais rígidas, mais tensas, e isso gera dor. E, né, como a Ari falou, a dor vai gerando mais dor. Então, quando ela tem uma dor numa primeira vez, ela já tem medo da segunda, e aí já gera mais contração. Então, a síndrome urogenital da menopausa, eu acho que de todas as condições que eu recebo, assim, no consultório, é a mais prevalente. Ela acontece ali por volta, entre os 40 e 50 anos começa, e se estende se a gente não tratar por toda a vida sexual daquela paciente, né? Então, a gente tem sim trabalho de fisioterapia, tem trabalho com reposição hormonal tópica, tem trabalho que a gente pode fazer com laser, mas assim, é realmente um trabalho multidisciplinar, é um trabalho agregado, de todo mundo junto ali, para tentar restaurar a função sexual daquela paciente, daquele casal, né? Na verdade, porque nunca afeta só um, afeta Os dois. geralmente o casal. Ô, doutora, e assim, qual que é a maior queixa que você recebe no seu consultório das mulheres em relação à dor? A dor, então, a maior delas é a dor que a gente chama, a dor na medicina a gente tem um nome de dispareunia, né? Um apelidinho carinhoso que a gente deu para dor na relação. Então, a de penetração, ou seja, que é aquela que quando vai começar a entrar, né, o órgão genital masculino ali, é aquelas mais queixam. E Uhum. algumas chegam até a dizer assim, ai, mas me falaram que era normal. Não, mas me falaram que estava tudo bem, que era a posição que eu estava. Então, gente, esse tipo de dor não é comum. Pode acontecer até em situações do cotidiano. Por exemplo, secreções vaginais patológicas. Então, às vezes a mulher está com candidíase ali, começa a ter dor, acha que é uma coisa super anormal e faz um tratamento e depois fica tudo bem. Mas essa dispareunia de penetração, que é essa aqui do comecinho da relação, é que as pacientes mais vêm se queixar pra mim. E aí tem o outro tipo, que é o de profundidade, né? Que é quando vai lá, que é aquela dor que quando bate lá no fundo do canal vaginal. Essa eu já tenho que ficar mais atenta a algumas outras situações mais que podem ser mais graves. Legal. Lê para você, né? Como identificar se a dor na relação é uma disfunção em que a pessoa precisa procurar uma ajuda profissional, né? Qual o momento ali que a mulher precisa, opa, ligar o alerta realmente que precisa de uma ajuda. Isso é bem importante, porque algumas mulheres têm queixas esporádicas e que aconteceu uma vez numa relação que não foi tão bacana. Então, isso não precisa necessariamente ser uma disfunção. Mas a gente tem uns critérios aí para falar assim: olha, sinal de alerta, vamos correr atrás de um tratamento. Então, quando essa mulher tem essa queixa aí por pelo menos 6 meses, mais ou menos ali, nas relações sexuais dela. Então, tô muito tempo tendo dor na relação, já há meses, não foi um episódio, foram meses tendo dor. E que tenha sempre na maioria das práticas sexuais, na relação e nas práticas sexuais, sozinha ou com a sua parceria. Então, tem que ter, por exemplo, aí uns 75%, vamos colocar, das relações sexuais com dor. Outra coisa também que é importante ela perceber, tá causando dor, sofrimento, angústia para essa mulher? Então, hora de procurar ajuda. E também para sua parceria, como a doutora falou, né? Não é sozinha, ela tá ali tendo uma relação com uma outra pessoa. E ainda mais se ela tem um parceiro fixo ali. Então, os dois vão estar sofrendo com essa situação de dor. Então, basicamente, é prestar atenção em tudo isso. Muitos meses, né? Ali mais ou menos 6 meses de dor, né? Na maioria das práticas sexuais e que tá te causando dor, sofrimento, angústia
angústia, não só pra você junto com a outra, mas também junto com a outra pessoa que você tá tendo a prática sexual. Aí é um sinal de, opa, hora de procurar ajuda. Chega de sofrer com essa dor, que não é normal. Não é normal. Ô, Adri, e quais são, assim, hoje, com as suas pacientes, que você vê aí as maiores inseguranças nelas, né, no dia a dia e também na hora de ter aí uma relação? Nossa, a paciente que tem dor na relação ela é uma paciente bem complexa, assim, né? Acho que ela traz muitas inseguranças, assim. Acho que quando ela chega pra gente, o principal delas é esse medo da dor. Então, assim, o medo de ter a dor é exatamente o que a doutora falou. Às vezes, ela nem precisa ter o ato ou iniciar, só dela pensar que ela pode sentir dor, isso já trava ela. Já bloqueia, Já né? bloqueia ela. Sim. Então, acho que o medo da dor é uma insegurança que trava essa mulher. Então, trava ela procurar ajuda, trava ela de chegar até nós, né? Que podemos tratar essa mulher. Então, ela tem medo dessa dor. As mulheres, quando elas chegam, elas têm muita vergonha. Elas têm vergonha de sentir ou de não conseguir ter essa relação sexual. Elas sentem muita culpa. Então, é uma mulher que ela acha que o problema é ela, que ela nasceu com defeito e que só ela é assim. Que só Só ela existe tem esse ela no problema. mundo, só ela tem esse problema. Então, eu acho que todas essas inseguranças, infelizmente, acabam fazendo com que essa mulher fique muito mais tempo sentindo dor. Então, acho que no consultório, por exemplo, né, acho que as meninas podem falar, é difícil a gente, né, pegar uma paciente que tá só 6 meses, só, né, que já é bastante Já é ali, bastante, né? né? Uma paciente que tá ali, vou colocar que é menos de 1 ano sentindo dor. Gente, a grande maioria tá sentindo dor há anos, né? Eu acho que às vezes já cheguei a atender mulheres na faixa de 40, 50 anos que a vida inteira dela teve dor na relação sexual. E que ela achava que era normal, que, ai, acho que era só comigo, eu acho que eu não nasci pra isso. Então, essas inseguranças, esse pensamento faz com que ela trase muito esse diagnóstico e esse tratamento. E algo que começou, às vezes, com uma dispareunia, entra em uma outra síndrome e vai tomando um tamanho, e a gente tem tratamento, tá? Mesmo que demore, que, nossa, mas eu tenho a vida inteira isso. E é exatamente isso que a doutora falou. Nossa, mas eu tenho 50 anos, e aí agora eu não tenho mais relação sexual, ou não... Não, gente, 50 anos. Pelo amor de Deus. Tá super nova, tá? Está na flor da idade. Entendi. Então, assim, não é pra falar, não, eu tenho 50 anos, agora eu não preciso mais de tratamento. Não, porque são esses pensamentos que faz com São que a mulher... crenças, São né? crenças. Então, é algo que leva a mulher para um lugar muito sozinha, muito solitário ali, sabe? Sendo Sim. que ela pode contar com ajuda, né? E a fisioterapia, ela vem para isso, né? Para tirar a mulher desse lugar, dessas inseguranças, desse medo. Então, a gente vem para quebrar esse ciclo de medo, de insegurança, de vergonha, né? Acho que é isso. Ô, Adri, você acredita também que falta um pouco mais aí dos profissionais na área da saúde da mulher, em estar falando sobre isso, conscientizando mais essas mulheres? Sim, a doutora até parou pra uma pausa não. aqui. Pelo amor, gente, É. demais. Sim, Nath, sim. Infelizmente, chega no consultório pacientes que falam que até conversou com uma médica ou que falou com algum outro profissional e que o próprio profissional falou que era normal. Ai, mas é porque assim mesmo que tá na menopausa, Sim. né? Então a menopausa, os hormônios, diminuem a lubrificação, tudo atrofia, é normal, né? Ou falar, ai, é porque você tem que relaxar. É normal, mas você tem que relaxar. Acontece mesmo, mas você precisa relaxar. Então, essa mulher, ela escuta isso de profissionais. E quando a gente fala profissionais, quando a gente fala médico, tá? O médico, gente, ele falou que é normal, a paciente ela vai falar, é normal. Tá? Vai acreditar Ela vai naquilo, né? acreditar, ela vai acreditar, é uma verdade absoluta pra ela, é o médico que tá falando. Então, como é que vai, né, às vezes uma amiga dela fala assim, ai, mas sei lá, passei num fisioterapeuta, falou que não é normal isso aí, não, eu tinha e tratei. Falou, mas sei lá, de repente comigo é diferente, né, eu acho que eu não vou... Então, assim, a gente vê que falta, sim,
muita informação, às vezes, dessa equipe médica, um pouco mais, sabe? Eu penso que até de acolhimento, de escuta, Humanização, né? humanização e de escuta, sabe, Nath? Eu acho que às vezes o paciente tá falando e o médico não tá realmente escutando o que aquela mulher tá trazendo, né? E releva e passa. Então a gente precisa, sim, eu acho que é muito importante isso que a gente tá fazendo aqui, de conversar, de falar, de levar informação. Porque pra gente que é da área, parece que a gente tá dentro da nossa bolha, né? A gente fala, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que dor na relação não é normal, gente. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não, porque Que às vezes não. quando chega uma paciente no nosso consultório e a gente se depara com aquela informação de que ela estava há anos e que ela ouviu de várias pessoas que era normal e conversou com uma amiga, e a amiga falou que tudo bem, que ela também sente, se fala, meu Deus. Você fala, nossa, tá todo mundo ainda pensando que isso é Isso. normal, inclusive os médicos. Eu falo que, principalmente nos cidades menores, interiores. Igual eu venho do interior, né? Uhum. Então, na minha adolescência, eu sofria muito de cólica. Mas, assim, era uma dor que era insuportável. E o que que o médico falava pra mim? Pra mim, Normal. é Normal. normal, isso é normal. Vamos Gente, adivinhar, ele falou que era não normal. é, Outra e coisa. não é, e não é. Então, eu acho que falta muito isso, principalmente dos profissionais da área da saúde dos interiores, ter mais consciência sobre isso, né? Porque é o que você falou. Se o médico vai falar isso pra mim, eu vou acreditar em quem? No médico ou na colega que falou que não é normal? Exatamente. E isso que você falou, Nath, só para complementar, a gente vê esses casos e nós, né, nós três somos de São Paulo, né? A gente atende aqui em São Paulo e esses casos que a gente está comentando chega pra gente aqui em São Paulo. É exatamente o que você comentou. Imagina, né, Brasil afora, como é que não é? Então a gente sabe que é complicado. Demais. Quer acrescentar alguma coisa sobre? Acho que é isso mesmo. Eu acho que, assim, a questão desse tema específico é igual a tantos outros. Ninguém quer chegar numa rede social, ninguém quer chegar num lugar público e falar, nossa, eu tenho dor na relação e você. Ninguém vai falar isso, gente, porque gera ali um preconceito, gera uma carga, Uma gera vergonha, né? uma vergonha, Envolve outra pessoa. envolve outra pessoa, como se você etiquetasse, assim, É. eu sou anormal na testa. Então, por muito tempo, essa crença também tinha, por exemplo, com menopausa. Agora, recentemente, Agora, as pessoas vêm falar sobre isso. Mas, sei lá, há 10 anos, nossa senhora, reposição era um tabu, dor era normal depois de 50 anos, não tá tudo bem ter dor na relação, ter dor na articulação, ter pele seca. Isso eu falo assim, vindo da área da gineco, né? Que são temas que poucas pessoas falam. Assim como incontinência urinária. Sim. Quem aqui quer dizer, ai, todo mundo chega pra mim assim, doutora, é normal eu perco urina. Eu disse, mulher, tanta gente chega aqui com essa mesma queixa, mas ninguém fala sobre. Então, dor na relação é igual. Ninguém quer falar sobre isso. E quando ainda tem um lugar de muita desinformação, é um lugar de muitos tabus, realmente, de muito mito, crença popular. Então, com ciência mesmo, com embasamento, poucos profissionais realmente vão falar sobre isso. E até mesmo já ouvi de terapeutas sexuais dizer: ai, toma um vinho, relaxa, que dá tudo certo. Não. E ai, gente, olha, essa hora a gente quer morrer, né? Fala a verdade. A gente quer cair dura pra trás. Não tem como. Ô, doutora, e assim, a dor na relação sexual aí, ela pode significar algo mais grave para essa mulher? Olha, algumas situações, sim. Então, por exemplo, quando a gente fala principalmente da dor na profundidade. Então, quando tá ali, na hora da penetração não tem tanto desconforto, mas quando chega ali no fundo do canal vaginal, a mulher tem uma dor. Então, algumas condições podem levar a esse tipo de dor. Duas eu vou citar, assim, que são realmente que precisam de um tratamento, né? E a lei falou até no começo, a endometriose é a primeira delas, tá? É uma doença que ainda é subnotificada. É uma doença de diagnóstico clínico e um dos pilares diagnósticos da endometriose é dor na relação. As pessoas, é porque fulano pediu ressonância, porque fulana tem muita cólica e tem dor na relação. Gente, ela já tem 2 dos 3 critérios para diagnóstico de endometriose. Então, assim, é um diagnóstico clínico e das queixas é a dor na relação. Então, ainda o pessoal imagina aquela paciente de endometriose só com muita cólica, muito sangramento, e nem é só isso, né? Então, tratando a endometriose, geralmente a dor melhora. Mas a endometriose, ela também acaba com aquela mobilidade, né? Que tem que ter nos órgãos pélvicos para que a gente consiga ter uma relação satisfatória e prazerosa. Então, como ela para um pouco essa mobilidade, se a gente não trata adequadamente, a paciente pode continuar com dor.
Uma outra, que eu acho que de todas seria uma muito grave, né? É a neoplasia do colo do útero, é o câncer maligno do colo do útero. É uma doença silenciosa, que geralmente quando tem sintomas, ela já se apresenta com sangramento na relação, dor na relação, né? E quando a paciente chega no ginecologista com esses sintomas, geralmente já tem uma massa, já tem realmente um tumor ali no colo do útero. Então, também ela pode ter dor na relação nesse caso. Lembrar sempre, gente, que o câncer do colo do útero é completamente prevenível, né, através do exame do Papa Nicolau, que hoje no Brasil a gente já tem até o HPV, né, a captura do HPV que a gente faz antes da coleta do Papa, né, ano passado teve uma atualização nesse rastreamento. Então, é um tumor prevenível, ou seja, você pode antecipar e não ter ele, coisa maravilhosa. Tem a vacina agora também. Tem né? vacina por HPV, hoje tem até a nonavalente. Então, 9 tipos, sem contar com a imunidade cruzada que a gente adquire, que são os vírus muito parecidinhos. Então, a gente garante imunidade cruzada para outros subtipos. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar essa doença, que quando aparece assim, é devastadora. Porque já chega num ponto que o tratamento já entra numa radioterapia, numa braquiterapia, e aí já pode gerar o quê? Mais dor na relação, porque a vagina vai ficar toda rígida, tá? E uma outra, que ela acontece de maneira mais aguda, são as infecções cervicais, né? Que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Então, naquela relação sem preservativo, a mulher pode sim contrair um germe, um patógeno, geralmente clamídia ou gonococo. E aí vai começar a ter uma inflamação no colo do útero, e essa inflamação vai gerar uma dor, principalmente quando tem, né, a penetração profunda. E tem como a gente saber disso no exame físico ginecológico e no exame também na fisioterapia na hora do toque, né? Que a gente faz o toque no exame físico e muitas mulheres se perguntam, mas eu não tô grávida, você vai fazer o toque, mas assim, então, faz parte da propedêutica ginecológica, o exame para poder avaliar justamente essa mobilidade. E se a paciente tem dor nessa mobilização do útero, é um sinal de alerta. Ou seja, se ela tem dor na mobilização do útero, ela pode também ter dor na relação. Então, isso aí já direciona o meu olhar para doenças como endometriose, doença maligna do colo do útero, doença inflamatória pélvica e outras tantas que podem causar esse tipo de dor, mais lógico, né? Por isso que a gente tem que passar anamnese, exame físico, avaliação especializada, e aí sim pensar, porque se jogar no Google, ChatGPT. gata, agora o ChatGPT, Agora é né? verdade. Ou é câncer ou gestação, sempre. Se não tiver um dos dois é porque não procurou direito. Se procurar mais, vai aparecer. Vai aparecer. Então, é importante a avaliação realmente de um profissional. De um profissional. Olê, hoje, assim, quais foram os maiores mitos e tabu que você já ouviu ali, ou de fora ou no seu consultório, né, nos atendimentos sobre dor na relação sexual? Tem muitos, acho que dava para escrever um livro ali de tabus, pérolas e afins, né? Hoje mesmo atendi uma paciente que ela estava achando que tinha alguma coisa muito de errado ali na região dela, na região íntima. E aí eu fui lá e falei, me dá teu celular, vou bater uma foto e vamos olhar aqui como que é. Aí ela, é isso aqui, tá muito estranho esse negócio que aparece aqui, todo enrugado. Aí eu falei, isso aqui é a parede da sua vagina, isso aqui é a entrada da sua uretra, né? Então eu fui explicando pra ela, passo a passo, mas isso é muito feio. E ela tava falando dela mesma, assim, não tinha nada de anormal. E aí eu fiquei conversando com ela, né? Era uma mulher, assim, mais velha, já com 50 e poucos anos, já teve filho, assim. Então você pensa, acho que ela já sabe, não sabe, né? Então é muito tabu, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente tem isso de crescer sem a gente olhar para o nosso corpo, sem a gente tocar no nosso corpo, sem a gente ser incentivada a entender melhor o que é, né? O que é normal e o que não é. Eu falo, todo dia a gente olha no espelho. A gente sabe quando tem uma coisa estranha no nosso rosto. Hoje tem uma espinha nova. Hoje esse pelinho aqui não tá legal. Mas e a nossa parte íntima? A gente precisa olhar. Então, isso que eu tento incentivar as mulheres a se olhar, né, inteira, pra entender o que é normal e quando tem alguma coisa diferente, falar, isso é normal. Porque ela tava hoje achando, essa paciente, que tinha uma coisa muito errada com ela. E, na verdade, aquilo sempre esteve ali, é que ela nunca reparou, né? Então, a gente cresce, às vezes, por causa de religião, de família, de crenças, tabus da sociedade que a gente não pode encostar, a gente não pode olhar, a gente não pode
pode É mexer. pecado, né? É pecado, exatamente. Tudo é errado pra gente, pro nosso corpo. Então a gente precisa quebrar isso. Eu acho que a hora que a gente quebrar isso, as mulheres vão ficar mais empoderadas. E aí a gente vai conseguir olhar melhor pro nosso corpo, entender melhor até na hora da relação sexual, entender o que me dá prazer e o que não dá. Porque às vezes a gente fica muito focada no outro. A gente tem muito esse do cuidado da mulher, de servir o outro. E o nosso prazer? E o que é normal? Essa dor. Por que eu tenho que ficar sentindo dor enquanto o meu parceiro tá sentindo prazer? Né? Então, acho que tudo isso aí é um grande desafio, é um grande tabu que ainda tem, que a gente precisa vencer. Legal. E você, Adri, qual que é hoje o maior mito e tabu que você vê em relação aí à dor, né, na relação? Olha, eu vou citar aqui uma palavra que a gente falou muito, que é normal. Então, eu acho que o grande tabu, o grande mito é achar que tudo isso é normal, né? É achar que uma dor, mínima que seja, é normal. É, é achar que, como a doutora até citou, assim, que um escape de urina é normal. Então, acho que hoje, para a mulher, a gente tem isso de, nossa, né, eu sou mãe, eu cuido da casa, eu trabalho, eu faço e aconteço, eu não tenho tempo nem para ficar doente, né, eu não posso ficar doente. E a mulher, às vezes, vai negligenciando várias coisas, né? É uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali. Imagina, né, eu já... tenho experiência do âmbito hospitalar, né, e já atendi algumas mulheres no setor de ginecologia que chegavam com cânceres ginecológicos, assim, que avançavam de uma forma que às vezes a gente se perguntava, mas como que ela nunca parou e se perguntou, ela nunca se perguntou assim, isso é normal? Tá tudo bem, né? Tô sentindo essa dor, tô sentindo esse incômodo. Então a gente vê como que às vezes a mulher ela vai negligenciando os sinais que o corpo dela vai dando, né? O que ela tá sentindo ali, por acreditar que é normal ou por simplesmente falar, ah, não, já já isso passa, né? Isso daqui vai passar. Ou toma um remédio, ou faz alguma outra coisa, ou toma um vinho, né? Na relação sexual, eu vou tomar um vinho que vai me ajudar, isso vai passar, isso é normal. Então acho que o grande tabu, talvez o nosso grande desafio é mostrar para essa mulher que isso não é normal, né? Então, sentir dor, gente, dor na relação sexual, eu digo assim, dor em qualquer parte do corpo, Sim, não é não é normal. normal. Você sentir uma dor, você tem que ligar uma luzinha amarela ali e falar, nossa, acho que tem alguma coisa errada. Procura um médico, procura um atendimento especializado, sabe? Porque dor, ela nunca é normal. Então, eu acho que a gente sempre vai bater nessa tecla de que dor na relação sexual não é normal. Ai, mas é só um incômodozinho. Ok, tem mulheres que elas conseguem ter a penetração, né? Mas sentem dor. Às vezes é uma dor no fundo do canal vaginal, às vezes é em uma posição, em outra posição, mas a gente precisa investigar isso, né? Isso precisa ser investigado. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí de mostrar, de sempre falar que essa dor ela não é normal e que, né, ela precisa ser assistida por uma equipe. Se passou em um médico falou que era normal, desiste, esquece, vai Não em procure outro. mais. Procura outro. Ai, mas o segundo também falou, vai num terceiro, porque não é normal. Então tem que insistir, né? A gente tem que ter, como a Letícia falou, esse olhar, esse cuidado com o nosso corpo. Se a gente olha pro nosso rosto, a gente sabe que tem alguma coisa diferente ali, a gente conhece, a gente tem que ter esse conhecimento do nosso corpo de uma forma geral, né? Então eu preciso parar, às vezes, parar, fechar o olho e sentir. O que eu tô sentindo? Isso é normal? Porque é isso, quando a gente pensa se é normal ou não, a gente abre esse leque de oportunidade para outras coisas na vida da mulher, né? Como a Letícia falou, do próprio prazer da mulher. Nossa, mas eu nunca tive um orgasmo. Eu não sei, eu acho que tá tudo bem. Ele sempre, né? Ele sempre chega lá e eu nunca chego. Poxa, mas isso é normal? Você acha que, né? Você não pode, a mulher também pode ter prazer nessa relação sexual, não é só dor, não é só desconforto. Então, isso não é normal. Ô, doutora, pode acontecer também dessa mulher ter essa dor, mas também ser algo psicológico? Então, isso aí é outra questão que eu acho que entra na parte de mitos. Porque uma coisa é a gente achar a origem do trauma daquela mulher e entender que aquele trauma é um medo e aquele medo se converte em contração muscular. Mas eu acho que as pessoas confundem muito psicológico com imaginação, psicológico com não existe. Então, eu acho que
O único outro profissional que faltava aqui agora talvez fosse uma psicoterapeuta. Uma boa Tentamos. uma boa psicoterapeuta. Não precisa nem ser uma pessoa, assim, específica de terapia sexual. Mas, assim, por exemplo, a gente falou aqui algumas situações que podem gerar um trauma. Então, eu já tive paciente, por exemplo, algumas, na verdade, que vieram procurar a mim. Uma achou que... Ela falou assim, doutora, eu queria muito tirar o meu ímen. Aí eu olhei, mas tirar o ímen? Ela, não, porque eu nunca consegui ter relação. Aí eu falei, não, mas calma aí. Vamos ver isso aí, o que tá acontecendo. Porque não é o ímen que tá te segurando de ter relação. E aí conversamos numa primeira consulta, conversamos na segunda consulta, examinei. Ela realmente tinha um enrijecimento da pele. Falei, a gente pode até ajudar nesse sentido, mas vamos afundar e tal. Descobri que ela teve uma primeira tentativa de relação, que para ela foi uma violência, e ela não conseguiu mais. Uma outra paciente minha também, mesma queixa, nunca consegui ter. Fomos ver também relacionamentos abusivos. Outras pacientes, já tive paciente também pela questão religiosa, tal, casou, depois não conseguiu ter relação. Então, assim, são várias questões. São questões, sim, de fundo emocional, de fundo traumático, de fundo psicogênico, vamos colocar dessa maneira. Mas não é inventado. Não é uma coisa que, esquece isso, menina. Esquece isso que vai dar certo. Então, assim, realmente precisa de tratamento. Fisioterapia, precisa de, às vezes, Eu falo às vezes porque não é sempre, tá, gente? Precisa de ginecologista, não. Precisa, às vezes, para dar o diagnóstico e excluir outras causas, né? Causas graves, mas tratar mesmo, tratamento psicoterapia, fisioterapia e, às vezes, entra um procedimento. Então, por exemplo, às vezes, um laser nas pacientes que têm ali uma síndrome urogenital da menopausa. Às vezes, também, a gente lança a mão da toxina botulínica até para relaxar a musculatura dessa paciente, mas eu consigo contar nos dedos de uma mão. Às vezes que eu precisei fazer toxina botulínica, né? Na maioria das vezes, o tratamento com fisioterapia, né? E a paciente junto ali foi o suficiente. Mas, assim, pode ser sim psicológico. Mas não necessariamente de que, esquece isso que vai dar tudo bem. Não. Que é como a gente tá reforçando aqui. Não é normal. Temos que tratar. Às vezes, sim, a psicoterapia é um tratamento, tá? Então, precisamos reforçar isso também. Dessa Investigar, necessidade. né? Investigar. É a investigação. E não negligenciar a queixa. Não negligenciar a queixa. O Lei, hoje para você, né, qual que é aí seu maior desafio em relação a trazer, né, essa consciência para quem te acompanha nas redes, para suas pacientes, que não é normal, né, a dor na relação. Eu acho que é tudo isso que a gente acabou de falar, e, né, muitos mitos, muitos medos, assim, e principalmente da mulher começar a refletir sobre ela e o que tá acontecendo na vida sexual, porque às vezes é difícil uma mulher chegar na gente, nas profissionais ali, buscar um tratamento, porque ela tá preocupada com outras coisas, e ela acha que essa parte da sexualidade dela não é tão importante. Fala, não, isso aqui, não, gente, eu preciso resolver outras coisas, meu dente que quebrou, meu filho que tá doente, meu trabalho que não tá legal, mas isso aqui não é tão importante, só que isso afeta toda a vida social daquela mulher, né? Então, eu acho que isso é algo que ela precisa quebrar, que ela precisa falar, não, vamos dar atenção para isso aqui também, né? E entender que realmente é uma disfunção. Assim como a gente tem febre, a gente vai no médico. A gente tem, né, uma dor de garganta, alguma coisa, a gente procura ajuda. Então, a gente precisa criar essa consciência, olhar a mulher, ter esse olhar de carinho com ela mesma, de autocuidado, de falar, não, peraí, isso aqui não tá legal, vamos buscar, vamos entender. Então, acho que isso é o mais difícil, assim, de todo mundo chegar e ter até essa liberdade de conversar, porque às vezes elas falam até baixo, assim, sabe? Ai, vou falar, eu tenho uma pergunta, e vai abaixando, e aí eu falei não sei o quê, mas não consegue pôr pra fora. Eu falo, não, pode falar tudo o que você quiser aqui, né? É um espaço seguro pra gente conversar e não vai sair daqui. Então, ter esse acolhimento mesmo que a Adri, que a doutora falou, né? Da gente escutar e, peraí, vamos ouvir, entender tudo, né? Porque às vezes também as pacientes ficam nessa parte de sofrimento cíclico, porque ela tentou falar com alguém, só que essa pessoa, seja qualquer profissional, não escutou. Ou como, às vezes, por não saber tratar, a pessoa tem medo de falar coisa errada, e aí meio que joga essa queixa pra lá, falar, não, vamos nessa aqui que eu sei, essa aqui não trata. Então, ela não teve nenhum lugar de escuta. Então, esse acho que é o mais difícil, porque aí quando ela se abre, a gente precisa dar espaço pra ela vir trazer
trazendo, porque ela vai trazer uma história grande aí. Mas é que é difícil ter alguém que dê essa atenção, esse acolhimento e fala, vamos juntas, né? Então, acho que esse é o mais Seu difícil maior aí. desafio. É o maior desafio. E para você, Adri, qual que é hoje seu maior desafio aí em trazer essa consciência para as mulheres sobre a questão na dor, na relação e até para quem te acompanha, né, nas redes Uhum. também? Eu acho que nós estamos no papel de estamos aqui, né? Estamos aqui, ó, de braços abertos, pode vir. E eu acho que um desafio é realmente essa mulher conseguir vencer essa barreira da vergonha, né? Ela precisa estar disponível para esse tratamento. Não é um tratamento, acho que tão difícil assim, né? Que às vezes as pessoas acham que você tratar uma dor na relação vai ser uma coisa de anos. Não, gente, tá? A gente trata e muitas vezes de forma bem rápida até. Mas essa mulher ela não precisa estar disponível para isso, né? Então nós temos todas as ferramentas, mas ela precisa estar disponível emocionalmente, ela precisa de um tempo também, tanto para ir para sessões, mas como eu falei inicialmente, esse tempo para ela, pelo menos ali uns 30 minutinhos todos os dias na semana dela, ela vai ter que tirar, né? E aí ela vai encarar talvez alguns traumas mesmo, alguns medos, né? Então, eu acho que a gente precisa quebrar tantos tabus, né? Quando essa mulher chega, então parece que tudo é um grande desafio, sabe? Mas se ela tá disponível a passar por esse processo com a gente tá aqui de braços abertos para receber essa mulher, sabe? Mas ela precisa ter essa disponibilidade de topar, né, esse desafio de topar essa terapia junto com a gente, né? Então, e a gente entende que é difícil para essa mulher, né? Dependendo da história, né, que ela carrega, do que ela já passou, do trauma que ela já viveu, é difícil para essa mulher chegar. Então, às vezes parece que ela pode até entender que não é normal, mas ela precisa vencer esse desafio dela mesma, emocional, para ela conseguir vencer essa barreira para chegar até esse tratamento com a gente, né? Então, acho que isso é um desafio que, quanto mais a gente fala, eu acho que mais essa mulher vai entendendo que, ok, isso não acontece só com ela, e não é mesmo, tá? Assim, uma a cada 4, 5 mulheres vai ter dor na relação sexual aí. Então, assim, não é só você que tá sentindo isso. Então, acho que quando ela entende isso e ela consegue passar essa barreira, ela chega até a gente. Então, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente incentiva, ela vai criando coragem, mas não é uma coisa de tipo. Ah, tá, eu ouvi aqui, então eu vou lá. Não, às vezes demora tempo para essa paciente chegar, para ela conseguir ele interiorizar isso, que falando, não, acho que tô me reconhecendo nisso que elas estão falando. Eu acho que esse podcast aqui é para mim. Acho que essas Sim. falas aqui são para mim. Então ela vai interiorizando isso, e aos Digerir, poucos né? vai digerindo, e aos poucos ela vai tomando essa coragem para chegar. Então acho que falar, né, é muito importante. Quanto mais espaço a gente tiver para falar, melhor. Mas esse é um desafio, né? Porque a gente tá aqui disponível, mas essa mulher ela precisa ter essa disponibilidade para chegar pra gente também, né? Legal. E para você, doutora, aí, qual que é o seu maior desafio em trazer essa consciência? Eu acho que as meninas falaram, assim, foi bem, bem pontuado mesmo. Eu acho que essas são as duas maiores dores, assim, da gente. Mas acho que a desinformação também. Do mesmo jeito que é pouca informação sobre o assunto, às vezes a que chega na paciente a informação é errada. Então, o que tem de fórmula milagrosa, exercício da moda, e faz tal coisa. E assim, a paciente às vezes se coloca numa situação de, nossa, mas para todo mundo é bom, menos para mim. Nós, vamos dizer assim, que não vou falar de nós aqui, mas a maioria das pessoas cresceu, principalmente assim, do ponto de vista masculino, tendo como referência de relação a indústria de filme adulto. Então, às vezes, eles imaginam, e as mulheres imaginam que vai ser igual. Então, você diz, essa mulher nesse filme, ela tá gostando tanto, por que pra mim eu tenho dor? Só pode ser comigo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que quebrar mesmo. Então, essa desinformação, esse exercício milagroso que vai fazer você ter não sei quantos mil e vai dar tudo muito bom. Não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica, não existe aquele tratamento revolucionário que ninguém te conta, que eu vou te contar hoje. Isso não existe, né? O que existe é
tratamento embasado em ciência, com paciência, com calma, respeitando o tempo de cada pessoa. Às vezes, aquela coleguinha da fisioterapia lá que estava na sessão antes de você tem o mesmo problema, só que para ela foi em 3 meses, para você pode ser em 6. Para a sua outra amiga, pode ser em 2. Então, realmente depende de pessoa para pessoa, atendimento individualizado. Cada pessoa vai ter seu tempo, vai ter sua curva de melhora. E isso não é só para tratamento de dor na relação, né? É para outros tantos tratamentos que precisam do engajamento da paciente, que é o que você falou, né? Aqueles minutinhos ali todos os dias, ela lá investindo nela mesma, para que aquela queixa ela seja sanada, né? Para que aquela dor seja melhorada, pelo menos, né? Sim, Não vou nem dizer usar a palavra curada, assim, mas que ela seja melhorada. legal. Meninas, para a gente encerrar, né, gostaria aí que vocês deixassem, né, a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando vocês. Tá, o meu Instagram, então acho que é o que o pessoal mais vê hoje, né? É o @LeticiaLeicoC, né? Então lá eu coloco algumas coisas, algumas dicas, né? E pode me encontrar por lá e aí a gente conversa depois, né? Numa consulta, no WhatsApp, enfim. Então minha rede social é essa do Instagram. Obrigada, Lê. E a minha é @fisioadriela. Com um L só, normal, tudo tem Y, não sei o que, não. Adriela, normal, @fisioadriela. Então pode me mandar também mensagem DM, pode, né, a gente bate um papo, conversa, e tô à disposição. Obrigada, doutora. Então, o meu Instagram é o @AnaKarenina, tudo junto, .go. Aí eu vou ter que dar umas, né? Ana com 2 N's, Karenina com K. Igual o livro, anakarenina.go. Lá tem também no link o contato do consultório, né? Eu atendo em 2 consultórios hoje, o na Vila Mariana, que é a Acta Livre, e o outro é Alphaville, que é a clínica da doutora Naila Alves. Legal. Menina, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no podcast, por a gente falar, né, nesse assunto que aí é tão importante a gente trazer esse conhecimento, essa consciência para as mulheres que dor na relação não é normal. Então, eu quero agradecer, né, a todas foi pelas ótimo. disponibilidades de estarem aqui. Obrigada. Obrigada pelo Foi um convite, prazer. viu? É. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.